Olá para você que acompanha a cobertura da ABAD 2014 Curitiba. Esse é o programa Encontros, meu nome é Cristiano Eloy. Eu converso agora com o economista graduado pela USP e pós-graduado pela Universidade de Cambridge, Eduardo Gianetti da Fonseca. Eduardo, obrigado por atender o nosso convite. Eduardo, quero saber um pouquinho de você, como é que está o cenário econômico e político brasileiro. Algumas agências de classificação de risco, algumas agências econômicas falam que a economia brasileira, o Produto Interno Bruto, deve crescer entre 0,6% e 1% este ano. Qual é a sua avaliação do atual momento econômico brasileiro? Não há a menor dúvida que a economia brasileira está passando por uma forte desaceleração e o número de crescimento em 2014 dificilmente vai ficar fora de alguma coisa próximo de 1%. É um número muito desapontador, especialmente para um país que vinha mantendo uma média de crescimento de 4% ao ano no período 2013 a 2010 e mostra que realmente o Brasil perdeu o rumo do crescimento. Esse é um momento oportuno, um ano de eleições presidenciais, é um momento muito oportuno para a gente fazer uma boa discussão de como é que nós vamos reencontrar o caminho de um crescimento com qualidade. Agora, na sua opinião, quais foram os fatores que fizeram com que o Brasil perdesse esse rumo? E acrescentando a isso, o que o próximo presidente ou a presidente reeleita, que seja, tem de fazer para que a economia brasileira busque o seu eixo novamente? Na verdade, tem três componentes para entender essa piora de desempenho da economia brasileira. O primeiro deles é a mudança no cenário internacional, que realmente vinha ajudando o Brasil, vinha nos favorecendo, mas de alguns anos para cá deixou de ser assim. Tanto o crescimento chinês é bem menor, quanto a economia americana se normalizando, já não está com uma política monetária tão expansionista, isso nos pega de alguma maneira. Mas o que é preciso entender é que no Brasil, ao contrário de outros países latino-americanos, a piora de desempenho foi muito mais forte, o que mostra com clareza que fatores domésticos também estão interferindo. E fatores domésticos, no caso, têm a ver com a piora da qualidade da política econômica no Brasil, a partir do segundo mandato do Lula, mas especialmente durante o governo Dilma Rousseff. Nós tivemos uma política muito frouxa na macroeconomia, que permitiu a inflação no Brasil subir bastante. Hoje ela está teimosamente na vizinhança do teto, definido pelo sistema de metas. Tivemos uma política fiscal muito frouxa, que expandiu muito o gasto público, e não pelo lado bom do crescimento do gasto público, que seria o investimento, mas pelo lado ruim do gasto público, que é o gasto corrente. E, ao mesmo tempo, terceiro elemento, a política econômica que interfere no funcionamento do setor privado. O governo Dilma adotou um tipo de ativismo de mudanças no setor tributário, no setor cambial, no crédito direcionado, nos setores específicos da economia, como eletricidade e petróleo, que acabou perturbando muito o funcionamento do sistema privado no Brasil. As empresas naturalmente se retraíram, passaram a investir menos, e é por isso que nós estamos com um crescimento tão baixo esse ano. Você acha que a inflação é um risco para a economia brasileira ainda? Ou seja, o teto da meta virou o centro atualmente? Não, a inflação é muito preocupante hoje no Brasil, porque além dela estar na vizinhança do teto há muitos anos, ela voltou a estar artificialmente contida. De que maneira? O governo não está reajustando os preços administrados de modo a manter o seu valor real. Então, preços como derivados de petróleo, como energia elétrica, como transporte coletivo, ficaram muito defasados. Isso é uma maneira muito artificial e muito de curto prazo para conter a inflação brasileira. Realmente nós retrocedemos muito no campo da política anti-inflacionária. Eu imagino que o novo governo, além de rever a política macro, vai ter que fazer também uma correção dos preços, que ficaram muito defasados. Agora, você acha que essa represália dos preços que ficaram defasados vai criar um cenário inflacionário muito ruim para 2015, que fatalmente teremos que ter? Não é um impacto dramático, mas é algo que vai obrigar o governo a tomar algumas medidas de contenção, para que isso não se espalhe por toda a economia. Nós estamos falando aí, pelas melhores estimativas, de um acréscimo de inflação em torno de 1,5% a 2%. Em cima do 6,5%, que é o teto da meta onde está agora. Então, no início do próximo mandato, ao fazer essas medidas corretivas, o governo vai ter que tomar providências para conter e fazer a inflação, a partir dali, voltar a convergir para o centro, definido pelo sistema de metas. Agora, temos três cenários possíveis, né? 2 da situação e 1 da oposição. Quais seriam esses cenários para o próximo presidente? Eu tenho tentado imaginar 2015 em torno de 3 cenários. 2 deles ligados à hipótese de uma reeleição da presidente Dilma e um deles ligado à hipótese de uma vitória da oposição.
No cenário da reeleição, eu vejo duas possibilidades. Eu chamo curva de aprendizado. O governo reconhece, ainda que envergonhadamente, a gravidade dos equívocos que cometeu no primeiro mandato e entra numa trajetória de correção de rumo. Não seria o melhor dos mundos, mas também não é um cenário tão ruim assim. Um segundo cenário, que é o mais pessimista, eu chamo não de curva de aprendizado, mas de aposta redobrada. Ou seja, o governo Dilma resolve dobrar a aposta que fez na chamada nova matriz econômica e leva a economia brasileira para um território muito perigoso de intervencionismo e de mudanças discricionárias no funcionamento do sistema. Eu acho que isso pode, inclusive, se for persistido por muito tempo, nos encaminhar para uma crise financeira. Eu espero que o país não vá por aí. E o cenário da oposição, eu acho que é uma forte convergência entre as propostas econômicas, estrito senso, tanto do candidato Aécio como do candidato Campos. Marina, quais são essas convergências? No plano da macroeconomia, restabelecer com credibilidade a vigência do chamado tripé macroeconômico no Brasil, austeridade fiscal, meta de inflação para valer e câmbio flutuante, e na microeconomia voltar para uma filosofia de melhoria do ambiente de negócios, para todos indistintamente. O governo deixa de ser o grande árbitro de quem vai receber e quem não vai receber favorecimentos, mas o governo passa a atuar de modo a melhorar o ambiente para que os mercados em geral possam funcionar de maneira mais plena e mais eficiente no Brasil. Então, do ponto de vista estritamente econômico, eu acho que há essa convergência na oposição. Os valores do modo de governar e do papel da educação no meio ambiente é que diferenciam Eduardo Campos e Marina de um lado e Aécio Neves de outro. Agora, você acha que a ingerência ou interferência governamentais em grandes empresas, em grandes setores, atrapalha a economia brasileira? Do modo como foi feito no governo Dilma, eu tenho bastante convicção que sim. A própria questão... O setor elétrico, por exemplo, talvez a ilustração mais gritante disso. O governo, de maneira muito intempestiva e muito desastrada, mudou repentinamente as regras de concessão. As empresas perderam bilhões de dólares de valor patrimonial. Houve uma queda artificial do preço das tarifas de energia elétrica, exatamente no momento em que o Brasil precisou acionar as termoelétricas, que são muito mais caras, e o setor está completamente desorganizado. Tanto que o Brasil corre o sério risco de ter que enfrentar um racionamento e um colapso de energia o ano que vem, ainda mais porque está evitando a necessidade de fazer uma maior racionalização agora. Então, ativismo intervencionista, tal como praticado no governo Dilma, prejudicou muito a economia brasileira. Agora, em diversos setores também, de grandes empresas que conseguiram empréstimos no BNDES, sendo que o BNDES originalmente deveria ser para pequena e para média empresa. Como é que você analisa essa situação? Esse é um outro ponto relevante. Eu entendo que num ano de crise, como foi 2009, o BNDES substitua o crédito do setor privado que está sendo retraído, que está sendo tirado. Só que o governo, uma vez tendo feito isso em 2009, achou que tinha encontrado um novo mecanismo de financiamento da economia e passou a adotar uma política de eleição dos campeões nacionais com farto crédito subsidiado, financiado por dívida do Tesouro Nacional e com juros muito mais baixos do que os juros de mercado. Então, só para resumir uma longa história, o subsídio implícito hoje nos empréstimos do BNDES supera o valor do Bolsa Família e está muito concentrado em grandes empresas que absorvem aproximadamente 70% dos empréstimos do BNDES. Bolsa Família, se não me engano, são mais de 30 bilhões ao ano, né? São 40 milhões de famílias, nós estamos falando de 0,5% do PIB. O subsídio do BNDES, nós estamos falando em algo em torno de 0,6% do PIB, concentrado num grupo muito restrito de empresários, o que, entre outras coisas, é uma medida altamente regressiva, ou seja, aumenta a desigualdade no Brasil. Agora, a questão do mercado de consumo, que foi o que fomentou o crescimento nos últimos anos brasileiro e que ele já perdeu força, ou seja, ele está crescendo menos do que nos anos anteriores. Você acha que ele tem que ser feito alguma coisa na infraestrutura, tem que ser feito alguma coisa que... Para o Brasil aumentar consistentemente o consumo, ele vai ter que aumentar consistentemente a sua produtividade. O que nós tivemos no Brasil durante alguns anos foi um crescimento muito artificial em que o consumo cresceu a taxas muito superiores ao crescimento da produção. Isso você sustenta 1, 2, no máximo 3 anos, porque chega um momento em que a realidade se impõe. O país não tem como continuar expandindo o consumo se não aumentar a oferta, se não aumentar a produtividade do trabalho brasileiro. Para isso vai ter que investir em infraestrutura, em educação de qualidade, máquinas, equipamentos. Nós temos que aumentar o volume de capital no Brasil, tanto capital físico como capital humano. E a confiança do empresariado internacional no Brasil?
O Brasil era uma estrela no mundo emergente há poucos anos atrás. Hoje nós estamos pertencendo ao pelotão dos vulneráveis. Faz parte dessa mudança para pior de desempenho que nós conversamos aqui no início. E o modo como o mundo nos vê não é muito diferente do modo como nós mesmos estamos nos avaliando. O Brasil piorou muito, o Brasil que vinha encontrando um rumo satisfatório, hoje percebe que perdeu o rumo. Você acha que para corrigir esse rumo, 2015 vai ser um ano de aperto, de arroxo? Inevitavelmente, as distorções e desequilíbrios que vieram se acumulando nos últimos anos vão ter que ser corrigidas. E quanto antes, melhor. Tem custo? Tem. Mas o custo de não corrigir vai ser muito maior do que o custo de corrigir. É melhor aceitar isso, fazer de uma vez, arcar com algum tempo, 2 trimestres talvez, de aperto de cinto, para depois a economia voltar a crescer de uma maneira saudável. Você acha que o Brasil ainda pode ter seu papel, um papel importante de protagonista no cenário internacional? Mas não tem a menor dúvida, o Brasil é um país que tem uma criatividade, que tem um espírito empreendedor, tem recursos naturais dos quais o mundo vai precisar. O Brasil, não tem a menor dúvida, continua sendo e será no futuro cada vez mais um grande player, um grande ator na oferta de alimentos. E o que nós temos que aprender a fazer no Brasil é agregar a nossa inteligência, a nossa base de recursos naturais. Para isso, nós vamos ter que melhorar a formação humana, os recursos humanos que estão muito defasados para o nosso estágio de desenvolvimento. Para isso, você acredita que a microeconomia tem um papel importantíssimo? Qual é a microeconomia é onde as coisas acontecem. O valor é criado nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nas universidades, não é no governo. O governo apenas transfere valor de um lugar para outro na economia, mas ele não cria valor. Onde se cria valor é na microeconomia, nos profissionais liberais, nos serviços, no agronegócio, nas fábricas, nas escolas. É aí que as coisas realmente acontecem e é aí que nós precisamos concentrar os esforços para o Brasil se tornar próspero em base duradoura. Janete, para terminar, queria um prognóstico seu para a economia em 2015 e, se possível, 2016. Não, o que eu digo sobre 2015 é que, se tudo correr bem, o ano começa difícil e melhora. Se tudo correr mal, o ano talvez não comece tão difícil, mas vai piorar bastante depois. E uma taxa de crescimento? O Brasil hoje pode alcançar e manter um crescimento em torno de 3%, 4% ao ano de forma sustentada. Mas para isso vai ter que restabelecer uma seriedade que nós perdemos na condução da política econômica. E quais são os fatores que contribuem para essa seriedade? Eu já mencionei aqui a política macroeconômica e a política micro. Restabelecer a estabilidade em bases permanentes para não ficar esse problema de inflação represada e na microeconomia a produtividade. Um foco muito sério em melhoria das condições de trabalho e de capital para a formação de riqueza no Brasil. Ok. Obrigado pela entrevista, Janete. Obrigado. Obrigado. Conversamos agora com o economista Eduardo Janete da Fonseca. Fique ligado, pois a qualquer momento voltaremos com novas entrevistas direto da ABAD 2014 Curitiba.